700 mil novos casos de câncer em 2025. E essa notícia parece que chega cada vez mais perto da nossa casa, quando nós temos um vizinho, parente, amigo, colega de trabalho ou de escola que recebem esse diagnóstico. Diante desse quadro, eu e você devemos pensar quem são de fato os vilões para um número tão grande de vítimas do câncer. Em 1931, o Dr. Otto Warburger, um médico alemão, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por provar que a acidez corporal é a razão de todas as patologias. O que é a acidez corporal? A acidez é o ambiente onde o pH de um indivíduo está abaixo de 7. Outros fatores também que levam ao câncer, o tabaco, o álcool, agrotóxicos, glúten, açúcar, corantes e embutidos, e entre os embutidos estão ali as nossas salsichas do cachorro-quente de cada dia. Algumas pessoas dizem que se alguém for a uma indústria onde se produz salsicha, não comeria salsicha nunca mais. Outro vilão, os hormônios. E a água que chega em sua caixa d'água, repleta de metais pesados e ácida também. Falando em hormônios, os frangos que você consome, eles em 45 dias estão em ponto de abater. Até 1950, normalmente um frango levava em torno de 4 meses para entrar na sua panela. O que aconteceu com esse frango? É claro que houveram pesquisas e cruzamento de raças para encontrar aquele frango que tivesse as coxas mais robustas e os peitos mais robustos. Mas também houveram pesquisas para injetar hormônios de crescimento nesse frango. Mas veja bem, nós temos 8 bilhões de estômagos para alimentar em todo o mundo. Se algo não fosse feito a respeito, nós teríamos uma verdadeira barbárie, uma grande guerra, uma destruição total, mortes por todos os lados por conta de um prato de arroz. O que nós devemos fazer, na verdade, é verificar que atitudes eu e você devemos tomar para não sermos vítimas também. Eu lembro de uma cena, de um vídeo, em um parque ecológico, onde um cachorro é solto, um cachorro vira-lata, é solto, isso provavelmente na África ou na Índia, e ele distraído, olhando as aves, apreciando a natureza, e quando ele menos espera, um leopardo que estava camuflado na vegetação ataca esse cachorro sem que ele percebesse o que lhe tinha atingido. Foi fatal. A pergunta que não quer calar: quem você vai ser? Você vai ser o cachorro? Eu quero te sugerir algumas medidas simples e importantes que eu e você podemos implementar para nós termos uma vida prolongada, vida longa, mas não só longa, com muitos sonhos, projetos, planos e vitalidade. Nós, aqui na nossa casa, nós usamos a kombucha. Nós aprendemos a produzir a kombucha a partir de um amigo chamado Geraldo Ferreira, da cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, que nos ensinou a preparar a kombucha e nós fazemos uso frequente. O bom intestino não é só aquele que vai ao vaso 2, 3 vezes ao dia, mas é aquele que tem os seus capilares saudáveis. Os capilares são responsáveis por absorver todos os nutrientes dos alimentos. E somente se você cuida desses capilares, você tem uma chance de ter uma excelente saúde. Por fim, a água. A água que chega em sua casa, como eu já disse, ela é ácida. E veja bem, 70% do nosso corpo é água. Mais de 90% de nossas células e neurônios também, água. A água deveria ser o assunto mais importante na nossa vida e desde a primeira série, lá nos primeiros dias de escola, uma criança já deveria saber tudo a respeito dela. As nossas células, elas possuem um software. E esse software, ele consegue detectar se aquilo que nós estamos ingerindo vai nos fazer bem ou mal. O Dr. Bruce Lipton, professor na Faculdade de Medicina de Wisconsin, ele biólogo, escreveu um livro que chama-se A Biologia da Crença. E nesse livro ele descreve uma experiência onde ele no laboratório ele usa uma placa de Petri e coloca nela células humanas. Em outra placa ele coloca toxinas e em outra proteínas. Observando com o microscópio, à medida que se aproxima das toxinas, ele percebe que as células vão se fechando. Por outro lado, à medida que ele aproximava essas células das proteínas, elas iam se abrindo. Logo, o Dr. Bruce Lipton percebeu que as nossas células têm uma inteligência capaz de detectar aquilo que é bom e aquilo que é nocivo para a nossa saúde. Veja bem, da mesma forma, a nossa célula tem capacidade de detectar aquilo que de fato é água, e não apenas um líquido transparente. Essa água que chega em sua casa, um dia ela nasceu hexagonal na sua origem, com pH equilibrado. Mas passando por um ribeirão, córregos, rios, recebeu todo tipo de dejetos, lixos, inclusive aquilo que sai do seu vaso sanitário e o sebo que sai do seu banho. Também todo o detrito de hospitais, indústrias. Essa água é recolhida, levada para um reservatório e ali ela recebe todo tipo de metal pesado até se transformar nesse líquido transparente que você recebe em sua casa.
é muito importante que você trabalhe e tenha um dispositivo na sua caixa d'água chamado placa PIV. Essa placa PIV é um dispositivo que nós desenvolvemos há 16 anos. Ele é constituído de placas de vidro com ímãs de neodímio e infravermelho longo. A placa PIV ela tem por característica transformar a estrutura molecular da água, desfazendo os clusters e unindo as moléculas em um formato de hexágono. Agora, essa água hexagonal, transformada de forma imantada, magnetizada, essa água agora tem a capacidade de ser um condutor perfeito. Imagine um burrinho com 2 balaios de milho, um de lado, um do outro. É essa água de alta condutibilidade que agora leva nutrientes, vitaminas e proteínas direto ao núcleo de suas células. Desta forma, você terá uma pele muito melhor, banhos espetaculares, mais disposição. Imagine a sua saúde a partir do momento que você tem à sua disposição uma água hexagonal. Essa placa PIV, a nossa placa PIV, ela tem a capacidade de fazer todo o trabalho sem uso de pilhas, sem eletricidade. Elimina 90% das bactérias da água depositada em sua caixa d'água em 24 horas. Ela é móvel e em 100 anos perde apenas 5% de sua potência. Chame nesse número que está aí e você vai ter a oportunidade de conhecer os depoimentos de muitas pessoas que já fazem o uso da placa PIV para transformar a estrutura molecular da água em sua residência, hidratam-se com essa água, produzem seus alimentos, cozinham, hidratam seus animais e plantas. Você vai conhecer pessoas que têm, por exemplo, plantações de tomate e outras plantações que usam a placa PIV em seus reservatórios. Vai conhecer criadores de porcos, de frangos e perceber a grande qualidade da água através do uso da nossa placa PIV.